Olá, eu me chamo Leandre, institucionalmente falando. Eu sou Jair Leandro de Souza e esse vídeo está sendo gravado para a composição de N2 da disciplina História do Acre 7, ministrada pelo professor Eusébio Monte na Universidade Federal do Acre. Essa disciplina é muito importante porque, se tratando do lugar onde eu vivo, do lugar onde eu nasci, conhecer a própria história é fundamental para compreender a nossa realidade, né? E o Acre hoje é um estado que se encontra na situação ainda de um lugar totalmente colonizado, né? Em que a gente vê diariamente os reflexos da colonização, seja economicamente falando, seja socialmente falando, seja politicamente falando. Então, a colonização ainda se faz presente. E eu me pergunto se, de fato, nós deixamos de ser uma colônia. Se, de fato, a revolução que aconteceu em 1900 e tarará, deu uma autonomia a esse Estado, deu uma independência a esse Estado. E por que eu falo isso? Porque hoje nós ainda somos um estado periférico, né? É um estado que está à margem da Amazônia, e não só da Amazônia, está à margem do Brasil. Nós estamos aqui ilhados, isolados, e enquanto artista, por exemplo, né, eu sinto que eu ainda estou muito distante do centro mesmo, né? Não, há um distanciamento ainda do Acre e do Brasil. E muitas outras coisas também, como por exemplo aqui que eu anotei, 70% do orçamento público acreano vem de fora, né? Nós não somos um estado que se sustenta, que é autossuficiente. Nós somos totalmente dependentes de verbas federais, né? 15% da população acreana é analfabeta atualmente. Então isso mostra que não há uma preocupação ainda em educar as pessoas acreanas, em garantir com que essas pessoas saibam ler. Todas essas pessoas que moram aqui saibam ler, que é o mínimo, né? E a nossa contribuição no PIB é somente de 0,02%. Então, é uma situação ainda muito triste que nós vivemos hoje e que, ao olhar para a história, nós podemos ter algumas respostas, né? Nós podemos compreender por que hoje nós estamos nessa situação ainda, né? E visto isso, eu escolhi falar do texto Seringueiros, Patrões e a Justiça no Acre Federal, que foi feito em um recorte de 1904 a 1918. Esse texto é a dissertação de Francisco Pereira Costa e, apesar de ser um texto da área do direito, o capítulo 1 traz uma contextualização histórica. E é essa contextualização histórica que eu vou utilizar aqui. O capítulo 1 é chamado de Território, Economia e Seringueiros. E eu vou abordar os 3 primeiros tópicos presentes nele, né? O primeiro tópico fala as condições de territorialidade do Acre e a sua incorporação ao Brasil. Então vou falar, né, como se deu essa incorporação do Acre à federalização brasileira. Vou falar também sobre o tópico 2, que é a ocupação do território e sua exploração econômica, né, porque, como a gente sabe, durante o século XIX, o Acre esteve em evidência em um contexto mundial devido ao surto da borracha, né? Então, trazendo ali uma contribuição para a Revolução Industrial, né? O autor vai dizer que é a contribuição à segunda Revolução Industrial,
que é o momento em que surgem os veículos automobilísticos, a bicicleta, tem até um aqui, esse pneu, né, que é feito da borracha. E então a borracha ela passa a ser um produto poderoso para o avanço da tecnologia mundial, né? Então hoje a gente vê a borracha em muitos produtos, foi nesse momento que ela começou a ser incluída. O terceiro, que é o que eu mais vou me ater, é a invenção do Acre e a sua federalização, né? Porque, como a gente sabe, o Acre nem sempre foi o Acre, né? Isso é uma invenção, isso foi construído. Não foi de uma hora para outra e agora isso aqui é um Acre, um estado, uma civilização. Não foi de uma hora para outra. Mas foi um processo histórico que culminou nessa criação, nessa invenção. Para começar, né, antes de tudo, eu acho importante ressaltar e frisar que esse território que nós habitamos hoje já era povoado antes, por diversas etnias, que são as comunidades indígenas que aqui habitavam, comunidades que eram ricas em suas culturas, em suas religiosidades, em sua arquitetura, em suas formas de subsistência. Eram sociedades complexas e desenvolvidas. Eram seres humanos que aqui habitavam, que viviam às margens do rio, que sabiam viver entre as florestas, que foram fundamentais, inclusive, para que o homem branco aqui desenvolvesse, né? Para que o homem branco aqui habitasse, aqui conhecesse e aqui explorasse, né? Foram peças fundamentais dentro desse movimento acriano, dentro dessa construção do Acre. Então, quando a gente estuda a história do Acre hoje, a gente ainda pensa, ainda é muito comum que se olhe para esse lugar quando o homem branco chega, era um espaço inabitado, que havia aqui um vazio demográfico, que só tinha floresta, que não tinham seres humanos, e que o homem branco chegou aqui e trouxe os seres humanos, e não era assim. Mas já há milhares de anos esse território já era habitado, esse território já era estudado, né? Então é importante falar disso, né? Mas o autor vai falar que os primeiros brasileiros, os primeiros seres humanos a chegarem aqui, a estudarem esse lugar, a demarcar essa territorialidade, a conhecer, né, vindo ali pelo Rio Purus, chegando até o Alto Acre, foi primeiramente o Manuel Nicolau de Melo, em 1852, e depois João Gabriel de Carvalho Melo. Quando eles aqui chegaram, esse território ele já estava dividido, porque a gente sabe que quando Portugal, né, quando a Espanha vieram colonizar o Brasil, não só o Brasil, né, quando a Europa veio colonizar toda a América, o continente americano, eles fizeram divisões entre eles, como se chegaram aqui como se o território fosse deles. E vamos dividir, você fica com essa parte, você fica com essa parte, você fica com essa parte. Enfim, fizeram as divisões, né? Quando esses dois homens chegaram aqui, havia uma divisão que operava sobre esse território. E o primeiro tratado que eu quero falar é o Tratado de Madrid. Esse tratado dividia o Acre, a Amazônia, né, entre o Portugal e a Espanha. Depois desse tratado, teve um outro tratado que foi o Tratado de Ildefonso. Com esse tratado, o Acre seria boliviano ou peruano. O autor vai falar isso, né? Todavia, o tratado que mais se faz sentido na Revolução
acreana, né, na anexação do Acre ao Brasil, era o Tratado de Ayacucho, de 1867. Com esse tratado, o Acre era reconhecido como uma terra boliviana. Ou seja, o Acre era um território boliviano. Boliviano não, né? Porque o Acre era das comunidades indígenas que aqui habitavam. Mas o Acre foi roubado. O Acre foi invadido e que, a partir de 1807, ele passa a ser reconhecido como um território boliviano. No entanto, apesar de burocraticamente ser da Bolívia, na prática, quem habitava esse território eram os brasileiros. Né? Não é à toa que, a partir de 1850, milhões de nordestinos deixaram as suas terras para que habitarem. Por quê? Porque estava acontecendo o advento da borracha. Então, isso estava gerando muito emprego aqui e os nordestinos deixaram suas terras, deixaram suas famílias, estavam correndo também da seca do Nordeste, a fome que ali se instaurava. Então, eles abandonaram tudo para vir ao Acre. E o que eles pensavam? A gente vai fazer a riqueza, a gente vai acumular riqueza, vamos fazer uma fortuna e vamos voltar à nossa terra natal. O que a gente sabe que nunca aconteceu, né? Essas pessoas chegaram aqui, foram enganadas, foram colocadas dentro desse sistema capitalista e nunca mais voltaram para suas terras, né? Algumas até trouxeram a família para cá quando começaram a surgir mais trabalhos. Então entra nessa contradição. Apesar de ser um território brasileiro, na prática, quem habitava, quem ocupava esse território, apesar de ser um território boliviano, quem habitava e quem ocupava esse território eram brasileiros, sobretudo os nordestinos que aqui estavam, né? Então isso começou a gerar essa revolta ali em meados do ano de 1900, né, que foi quando a Bolívia também demonstra interesse, porque, né, até então ela não tinha interesse em desenvolver, entre aspas, esse território, porque eles estavam mais preocupados ali no comércio da prata e do estanho. A borracha ainda não era um interesse para eles. Então os brasileiros mesmo que estão aqui e que investem nisso, né? Que investem na borracha. Mas isso começa a trazer um interesse também para os bolivianos, né? Visto que toneladas e toneladas e toneladas de borracha estavam sendo exportadas e muitos rios de dinheiro estavam circulando nas mãos dos seringalistas, dos patrões, e enfim. Uma das pessoas que esteve à frente da Revolução Acreana foi justamente o Luiz Galvez, né, um importante nome, acho que muitas pessoas já devem ter ouvido falar desse nome. E ele instaurou em 1899 o Estado Independente do Acre. Né, isso é muito... A partir de 6 de agosto de 1902, surge um outro movimento com o objetivo de tomar o Acre e incorporá-lo ao território brasileiro. Então aí já não é mais o Acre independente, mas é o Acre brasileiro. E à frente desse movimento estava justamente o Plácido de Castro, que hoje recebe o nome dele, um município, né, um dos nossos municípios, em sua homenagem como um dos heróis da Revolução Acreana, que é o Plácido de Castro, que lutou para que esse território fosse brasileiro. Nisso, muitos seringalistas
financiaram essa revolução e esse embate que ocorreu, né? Uma guerra, uma verdadeira guerra que se instaurou. Plácido de Castro treinou os seringueiros para que os seringueiros lutassem nessa guerra. Os seringalistas foram responsáveis por dar a alimentação para essas pessoas, o armamento, né, as armas que foram utilizadas. E então aconteceu esse enfrentamento. Um dos primeiros foi na cidade de Chapuri, às margens do rio ali, e foi seguido por uma série de ataques e contra-ataques. Mas os bolivianos acabaram se rendendo em janeiro de 1903. Em novembro desse mesmo ano, foi assinado o Tratado de Petrópolis, que esse tratado burocraticamente, né, assinalou que o território acreano fazia parte do Brasil e assim permanece ainda até os dias de hoje. Mas é importante falar que não foi pacífico, que foi uma guerra e que também não foi de graça, né? A Bolívia não saiu completamente perdendo com isso. Pelo contrário, ela foi indenizada, ela recebeu um dinheiro para isso, para ceder o território acreano. E é isso. Quando eu penso na história do Acre, eu vejo que é uma história de pessoas que, sabe, é um território que já era habitado e aí vem uma nação e rouba esse território, vem outra nação e rouba esse território. E por que isso acontece? Porque o interesse maior não é no território em si, nas pessoas em si que aqui habitavam, mas nas riquezas, nos produtos que esse lugar poderia exportar. E assim até os dias de hoje. Se hoje não tem interesse mais de exportação, né? Se hoje não tem produtos aí que vão para o mercado, é por isso que o Acre fica esquecido, por isso que não investe na educação, por isso que, sabe? Então é isso. Espero que tenha dado para compreender um pouco sobre o que eu pensei, o que eu estudei. E é isso.